E assim, quando os stories surgiram, gente, o sucesso foi tanto porque eles chegaram como um formato que deu um respiro no mercado de social media, porque era algo totalmente novo. Assim, era uma cópia do Snapchat, né? Mas ainda assim era algo novo num aplicativo que era muito usado como o Instagram. Isso foi levado não só para o Instagram, também como para outras plataformas. Depois o Facebook, muita gente até no mercado ficou brincando, nossa, o Facebook ficou puto que o Snapchat não quis ser comprado, e aí ele começou a botar stories em tudo. Primeiro foi no Instagram, depois foi no Facebook, depois também temos stories no WhatsApp e temos também stories no concorrente, que é o YouTube, que é do Google. Ou seja, a ferramenta, o recurso começou a ser utilizado por todo mundo. E assim, gente, só para vocês terem uma ideia do potencial desse mercado, eu vou trazer alguns dados aqui que eu peguei no Facebook Business, tá? Atualmente, mais de 500 milhões de usuários entram no Instagram todos os dias, tá? E assim, um terço dos stories mais vistos são os de empresas, ou seja, é um dos formatos que ainda assim as empresas têm ainda um grande impacto na vida das pessoas, porque as pessoas consomem os conteúdos das empresas. E ainda, gente, 50% das empresas no Instagram criam pelo menos um story por mês. Ainda não é um tipo de conteúdo que é comum, assim como um post no feed no Facebook, por exemplo, mas cada vez mais as empresas estão criando conteúdos nesse formato. E uma coisa legal, gente, do Stories é que assim, é uma forma rápida, flexível e com diversas possibilidades de otimização. O que eu quero dizer com isso, gente? Você consegue fazer campanhas com stories com o objetivo de reconhecimento de marca, com o objetivo de instalações do aplicativo, visualizações do vídeo, conversões, alcance e tráfego. Esses objetivos de mídia que eu coloquei aqui, gente, são objetivos que você consegue viabilizar via ferramenta do Facebook Ads, tá? Não é o foco aqui no nosso curso, mas só um complemento, ou seja, você consegue fazer campanhas patrocinadas com esses objetivos aqui no formato do Instagram Stories. E ainda, gente, uma coisa legal, na verdade, eu acho que a coisa mais incrível e que chamou a atenção dos stories e chama até hoje é que assim, nele você tem mais espaço e menos distrações. A gente sabe que hoje o mercado ele é muito mobile, as pessoas acessam muito pelo mobile e assim, o Instagram Stories chegou como um formato de grande impacto porque ele ocupa a tela toda, velho. E diferente de um Facebook no desktop, por exemplo, que você tem abras para se dispersar, você tem a coluna direita com anúncios para se dispersar, no Stories você tem uma tela inteira com o seu conteúdo, assim como esses exemplos que eu estou trazendo aqui. Ou seja, a sua dispersão é muito menor e para a marca ela tem muito mais espaço para trabalhar na telinha do celular. E esse potencial fica ainda mais evidente, gente, quando olhamos a penetração do Instagram no Brasil. Quando eu falo de penetração, gente, eu estou querendo dizer qual o percentual da população de determinado estado, por exemplo, que tem o Instagram instalado e que usa o Instagram diariamente, tá? Eu vou trazer aqui alguns dados de uma pesquisa que eu fiz utilizando o Facebook Ads, onde eu olhei nos 5 estados maiores em população, qual é a penetração do Instagram neles? Ou seja, em São Paulo, 39% da população usa, no Rio, 36%, em Minas Gerais, 33%, no Paraná, 32% e na Bahia, 30%. Ou seja, em média, 34%, ou seja, mais de um terço da população usa um Instagram nos maiores estados do Brasil em população. Aí você se pergunta, tá, Siri, mas como é isso também nos estados de menor população? Essa penetração também é alta? Aqui eu olhei a penetração nos 5 estados de menor população. Em Roraima, a penetração é de 25%, no Tocantins, 25%, em Roraima, Rondônia, desculpa, é 24%, no Acre, 23% e no Amapá, 22%. Ou seja, em média, a penetração é menor do que nos estados de maior população, mas ainda assim, gente, no mínimo um quarto da população nesses estados está presente no Instagram. Ou seja, quando a gente vai olhar isso para o tamanho do Brasil, para o tamanho da população de cada estado, a gente está falando de milhões de brasileiros, tá bom?